012 Talks, mais uma vez na sua telinha. Meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua atenção. Meu nome é Franklin. Hoje meu amigo Bruno está ali nos bastidores, porque o Ricardo teve uma outra incumbência. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão social com pessoas que têm deficiência física, né? E nossa convidada hoje especial, aproveitando que nós estamos já no mês de setembro, né? Setembro, mês verde. É um mês dedicado para superar as barreiras e construir pontes para todos. A campanha começou aqui em 2015 com o intuito de tornar o mês de setembro com mais visibilidade e luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Por que verde? É porque simboliza a esperança de alcançarmos a inclusão social. Hoje estamos aqui com uma convidada especial. Primeiramente quero agradecer. Muito obrigado, Luane Lima. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Franklin e Bruno. E bora aí, vamos lá. Hoje Luane é casada. Sim, eu tenho 30 anos, sou casada com o João Magno, tenho meu filho Zion, de 2 anos, e a Eva, de 6 anos. Você também é formada em técnica de enfermagem, né? Isso, eu sou formada em técnica de enfermagem e hoje estou aí como candidata a vereadora de Ilhabela também. Eu sei de tudo isso porque eu dei uma sondada ali nas suas redes sociais, né? Então, fui fazer o beabá ali primeiro. Eu queria falar um pouco sobre esse tema. Eu também que trabalho com criança. Sim. Eu já trabalho com criança já há uns 9 anos. 6 anos eu passei com crianças cuidando de uma criança que é autismo, né? Sim. TEA e também altas habilidades. E é um desafio muito grande todos os dias lidar com isso. E como nós estamos nesse mês, eu quero agradecer a sua presença aqui, o seu tempo. Eu sei que você está engajada com muitas demandas. Sim. Eu sei que não é fácil, né? Não. Conciliar tudo isso. A gente vai chegar em cada tópico no decorrer da nossa conversa aqui no bate-papo. E é um bate-papo descontraído. E você que está nos assistindo aí, já deixa o seu like, fortalece a gente. Segue a Luane nas redes sociais. Sim. E segue a gente também, o 012 Talks aí. Beleza? Ô Lu, vamos começar. Se eu falar alguma coisa aqui, você pode me corrigir, tá? Não, fica à vontade, tá tudo certo. Tá tudo certo. Como é ser mãe atípica, Lu, nos dias atuais de hoje? É uma missão difícil. Na verdade, ser mãe atípica, ela é muito diferente de ser mãe de uma criança atípica, né? Eu tenho a Eva, então é uma realidade totalmente diferente, né? A gente é totalmente diferente as demandas, os cuidados. Muitas das vezes eu já tive que escutar que é assim, você cuida mais do Zion do que da Eva. Obviamente, ele precisa mais de cuidado do que a Eva, mas os dois eu amo da mesma forma, eles são os meus filhos, né? Mas hoje na sociedade, ter uma pessoa com deficiência, eu presencio isso porque assim, não tem, como que eu posso explicar? Não é bem visto. Sabe assim? É como uma pessoa que não tem perspectiva de vida. As pessoas falam assim, ai, coitado, né? Só que assim, ele não é um coitado, né? Eu vejo assim que como a pessoa, quando ela tem uma deficiência, ela lutou muito para ela estar viva, né? Eu falo isso pela vida do meu filho. Eu tenho essa experiência dentro da minha casa. Zion já ficou 2 vezes na UTI, as 2 vezes que ele ficou foram por 40 dias. Então, ele luta todos os dias para estar vivo e eu luto para que ele seja recebido da mesma forma que eu, você, a Eva, a sua filha, é recebido na sociedade, né? Que tenha direito de brincar, direito de ir nos lugares, direito de participar, né? Da vida normal, como qualquer um leva a vida. Luane, e como foi para você quando você recebeu o Zion? Quando ele nasceu, como você descobriu Na verdade, isso aconteceu na gestação, né? Eu tinha, na verdade, um excesso de líquido amniótico, que é o líquido que fica ali na placenta, né? O meu era muito e foi muito difícil porque eu passava com 3 médicos do município aqui da ilha. E um deles é especialista em medicina fetal, porque antes da Eva eu já tive 2 abortos, um espontâneo e uma gravidez ectópica. Então eu perdi 2 bebês antes da Eva e a Eva nasceu. Logo depois, em 2022, veio o Zion. E o Zion, ele
nasceu, eu tive que sair da cidade pra ganhar o Zion, porque o Zion, minha barriga tava diferente, eu já tinha tido a Eva, então eu sentia a gravidez bem difícil, bem complicada, eu me sentia muito mal, e aí eu saí do município pra poder ganhar ele, e aí quando foram aspirar ele na sala de parto, porque ele nasceu com a pega 9 e 10, tipo, nasceu super bem, saudável, forte, e aí a médica pediatra falou que ele tinha uma atresia de esôfago, e aí eu falei, meu Deus, mas eu tava indo pro Mário Covas fazer cardiotoco dia sim, dia não. Eu ficava, na verdade, naquela correria, né, de final de gestação, só esperando vir. Só que o Zion nasceu muito grande, eu não ia ter estrutura pra ter ele, né? E eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, nossa, eu passei por 3 médicos no município, nenhum dos 3 viram isso, eu fiz todos os ultrassons, tudo certinho, como qualquer outra gestante faria, e aí, né? E aí eu peguei e ganhei ele foi transferido, e depois que nós passamos por tudo na UTI, que ele parou por 16 minutos, ele ficou morto, né, por 16 minutos, a gente precisou correr atrás de muita coisa, né? Ele precisava fazer as terapias, ele precisava passar por médicos específicos e é tudo caro, né? Sim. Tudo para pessoa com deficiência é um absurdo. Então a gente tinha que ter muita fé, né? E descansar aí mesmo que a gente ia conseguir e eu nunca desisti de lutar por nada do que ele precisava. Você falou que passou por 3 especialistas antes. Você acha Sim. que isso foi uma negligência médica? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Porque eu passava com 3 médicos obstetras. 3. Os 3 vendo um ultrassom, fazendo o cardiotoco dia sim, dia não no Mário Covas. No final da gestação ainda eu tinha que ir todos os dias. E não fizeram nada. E como você, agora voltar um pouquinho pro lado sentimental, como você lidou com isso, sabendo que passou por 3 especialistas e agora o seu filho, ele é deficiente, Sim. né? Por uma negligência médica com 3 especialistas. Como foi a sua... Você lidar com Desesperador. sua frustração? É desesperador, porque assim, Ilhabela é top, tem a melhor saúde, nossa, a maternidade é linda, pintada, nossa, tudo organizado, que não sei o que lá. Mas não adianta. A gente precisa ter médico que saiba trabalhar. Sim. Porque essa semana mesmo eu coloquei aqui que a atresia de esôfago não é uma coisa nova. Mas se os médicos daqui do município eles fossem atualizados, eles fossem qualificados, nenhuma criança sofreria. Porque o Zion participava da sala de estimulação precoce na APAE o ano passado e todas as crianças que estavam ali foram negligenciadas na gestação, na hora do parto. Porque assim, não existe parto humanizado. Você está tratando de ser humano. Sim. Nós precisamos ter qualidade de atendimento. Não é humanizado, vamos ganhar na banheira. Sim. Lindo, maravilhoso. Eu não sou contra nenhum tipo, né, de parto normal, cesárea. A criança tem que sair com saúde, entendeu? Certo. A criança tem que vir ao mundo com saúde. Então, assim, eu fiquei muito chateada. Eu tive que orar muito, porque... obviamente também que eu entrei com todos os direitos possíveis, né? Eu digo judicialmente, processamos, sim, porque isso não existe, isso não pode repetir, né? Então, assim, foi muito difícil, porque eu vejo esses profissionais ainda trabalhando e eu fico assim, ó. Às vezes eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falou assim, Lu, eu quero engravidar, mas eu quero saber com quais foram os médicos que você passou aqui na ilha, porque eu não quero passar. Nossa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Traumatizou. Traumatizou. Até outras pessoas. Sim, né? e é muito Outras louco, mamães. porque assim, Franklin, eu pego a balsa, eu atravesso, mas eu não vou no Mário Covas. Sabe assim, porque eu fiquei com medo. Teve dessas 2 vezes que o Zion precisou e eu falava, pai, vai na frente, Deus, por favor, dá sabedoria aos médicos que forem colocar as mãos nele, porque eu fiquei com muito medo, porque assim, se eu não tivesse saído do município, se eu não tivesse pedido a minha cesárea, falado que tava estranho, né, porque assim, médico não escuta a mãe, né? Sim. Quem sabe do nosso corpo é a gente, quem sente a dor é a gente, Sim, é sabe? verdade. E aí, a gente fica pensando, eu falei, meu Deus, né?
até quando? Até quando que a gente vai ter que ficar empurrando com a barriga, né? Porque eles estão ganhando deles, mas será que eles estão trabalhando como devia trabalhar? Sim. Eu passei por isso também, porque quando a minha filha nasceu, ela nasceu com 4,2 kg, né? E aí, Grandona. grandona. E ela começou a perder peso, porque a minha esposa Amamentando. não tava amamentando e Uhum. tal, e tava saindo leite, tudo. E aí a gente ia no pediatra, no médico, direto, porque é pai de primeira viagem, né, Tudo também, novo. tudo novo. Ninguém é obrigado a saber, porque existem profissionais para auxiliar, ter informação, né? Mas fala. Mas toda vez que nós íamos lá, ele falava, não, vamos aguardar. E foi passando 10 dias, 15 dias, Eu e a lembro. menina perdendo peso. Eu falei, não. Deu 20 E dias, eu falei, não, pode receitar uma fórmula fórmula. aí. E aí a gente receitou 2 tipos de fórmula lá, eu fui na farmácia, compramos. Aí ela ficou 2 meses só, acho que no máximo, tomando a fórmula. E pronto, voltou a mamar. Mas se a gente fosse também entrasse na vibe do médico, meu Deus, a menina ficou com 3 quilos. É, Perdeu 1 quilo. é desesperador, É, porque assim, tudo tem um limite, né? A sim. mãe, ela sabe quando ela consegue amamentar, né? A criança, a criança nasce sabendo. Se você não ensina a pegar, fazer a pega certa, né? Dali da amamentação, a criança acaba machucando o seio da mãe. Então, o que a gente precisa é do básico, né? Que eu sempre falo. A gente só precisa ter informação, olha, você tá conseguindo, né? Porque falam tanto de humanização, mas será que estão sendo humanizados mesmo? Ô Lu, aí você pegou o seu bebê e foi pra São José? Na verdade, eu fiz cesárea, né? Então, Sim. eu fiquei lá, deitada na cama, não podia me mexer, não tinha como me mexer. E aí, o João foi com meu pai pra São José. A minha sogra foi com o Zion na ambulância, porque ela é técnica de enfermagem, né? Eu pedi pra ela que para ela fosse com ele. E aí, eles foram. E eu fiquei. E aí, no outro dia, eu fui de carona com um amigo nosso que ia jogar rugby em Jacareí. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui visitar o Zion, que eu não peguei o Zion no colo, eu não vi o Zion, eu só fui ver o Zion no outro dia, no final de tarde, já pra noite, era umas 7 horas da noite quando eu fui ver ele. Ele nasceu, tipo, E você numa com a segunda cesárea, né? e eu de cesárea. Caramba, Subi a eu fico serra. imaginando, porque minha esposa, infelizmente, ela teve cesárea, teve que Uhum, fazer a cesárea porque sim. não teve passagem, né? Aham. E eu passei E olha o tamanho de Petra pra não É, ter e passagem. eu fiquei uns 30 dias com Sim. ela. E eu fico imaginando assim, como é difícil para uma mãe, quando ela ainda é solteira, Uhum. né? Criar uma criança, Criar uma se criança, cuidar, se né? cuidar de cesárea, não foi fácil. Não. Não é fácil mesmo. E aí, eu me colocando nessa situação, que você foi visitar o seu filho, de Sim. onde você tirou tanta força? Então, aí eu tive que pedir. Eu pedi alta do hospital, porque o certo era ficar 72 horas, né? Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui sem meu filho aqui, eu preciso ver meu filho. E aí a médica me deu alta, me passou um monte de remédio. E aí eu fui pra São José, eu lembro como se fosse hoje. Meu amigo encheu o carro de travesseiro, de cobertor. Eu fui toda dura dentro do carro, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. Meu peito latejava. E aí eu cheguei em São José, entrei lá e era difícil pra eu sentar na cadeira, porque a cadeira era muito baixa e eu com a cesárea, meu peito parecia, eu até brinco, falo que é uma vaca leiteira, porque meu peito, eu chegava perto do Zion, meu peito enchia, começava a vazar. E aí foi muito difícil, foi muito difícil. E a primeira visão que eu tive quando eu vi o Zion foi ele entubado, né? Um bebezinho de um dia, pequenininho. Eu falei, meu Deus do céu. Só que ao mesmo tempo que eu sou técnica de enfermagem, né? Eu sei um pouco, não sei muito, porque eu nunca trabalhei dentro de uma UTI. Quando eu vi tudo que estava ligado nele, eu falei assim, ele não vai aguentar. Eu falei, ele não vai aguentar, é muita coisa, ele já tá tomando muita droga, e tudo droga pesada, então eu acho que ele não vai aguentar. E aí eu fiquei assim, no primeiro dia, né, que ele ficou lá, no segundo, porque ele parou, tal, e o coração parou, o rim parou, tudo quis parar. E aí eu ficava olhando e eu falava, meu Deus. E aí no terceiro dia que a médica me chamou o João e falou que ele não tinha mais segundo de vida,
que a gente não podia mais sair dali, porque ela não sabia qual ia ser o próximo segundo de vida dele. Eu fui pra praça do hospital e eu tava andando, indo pra praça, e aí eu me joguei assim de joelho no chão e dei um grito. Com ponto, com tudo. Eu falei, meu, agora abriu tudo. Porque eu me joguei mesmo no chão e falei assim, chega. Eu falei, chega. O meu filho não. Falei pra Deus, né? Brigando mesmo com Deus. Porque eu fiquei cansada, sabe? Eu tava cansada, eu tava com dor, meu peito tava muito cheio. Ficar dentro de uma UTI, você tem que ter um psicológico muito bom, porque é criança chegando, criança morrendo, mães desesperada, e você vê assim que ao mesmo tempo que nós passamos por toda essa luta, por toda essa batalha, por todo esse deserto, Deus estava ali presente em todos os momentos, porque Deus me dava palavras, sabe? Eu falo que Deus me encheu de sabedoria naquele tempo, porque Deus colocava as mães, sabe, perto de mim, assim, eu conversava, conseguia acalmar as mães, porque elas não viam mais esperança. E nesse dia que eu ajoelhei e falei, chega, Zion começou a melhorar. Glória a Deus. E aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor leve, porque é teu. Eu falei, não é meu, então faz a tua vontade, por favor, eu não quero mais sofrer. Isso foi no 3º dia. Mal eu ia saber que Deus ia me sustentar por 44 dias. Nossa. Né? Então, assim, foi dia após dia. Por isso que todos os dias eu falo que é mais um dia de vitória. Porque Deus, literalmente, ele sustentava o corpo físico, o mental, o emocional. E, assim, eu sempre tinha que mandar a pauta do dia de oração. Eu sempre falava os motivos de oração que tinha para aquele dia. Eu vivi, literalmente, a oração feita às 10 e respondida às 11. Sabe? Então, assim, eu vi Deus em todos os momentos ali. A todo instante, em você todo via a mão de instante. Deus sobre Via a mão de vocês. Deus. Sem contar que tem a Eva, que tava com a gente tava com o carro emprestado, de favor, na casa de um amigo de João. Deus mandava os Pix pra gente, porque a gente tava almoçando, dormindo, fazendo tudo na rua, né? Sim. E eu, com uma criança, você sabe, criança viu qualquer tipo de coisa, a Eva não tava entendendo o que tava acontecendo. Isso que eu ia falar agora, como é que a cabecinha dela, uma criança pequena, né, Evinha? Eva tinha 4 anos na época que Zion tava na UTI. E foi muito difícil, porque hoje as pessoas falam assim, a Eva é uma mini adulta. E isso me fere, porque ela é uma mini adulta que ela amadureceu muito rápido, né? Que eu não queria que ela fosse. Sim. Mas, infelizmente, a nossa realidade dentro da minha casa, ela vê isso. Então, ela sabe quando o Zion tá passando mal, ela sabe quando o ventilador apita, da ventilação mecânica. Ela tem uma visão, hoje, totalmente diferente que uma criança da idade dela teria, né? A realidade dela é totalmente outra. Então, eu me preocupo muito com a saúde mental da Eva, sabe? Com o emocional dela. Todas as vezes, antes de dormir, eu oro com ela, porque eu sempre escuto, pessoa com deficiência não entende. Se eu sair de casa agora e eu falei assim, Zion, eu vou lá, tá bom? Beijo, tchau. Ele começa a chorar. Porque Zion, ele tinha a noção que quando a gente ia sair de casa, ele ia junto. Hoje, ele não consegue mais sair de casa. Então, assim, eu não falo tchau, eu chego e falo assim, mamãe tava aqui, né? Tipo, eu não fico falando tchau pra ele quando eu saio de casa. Sim. Eu só saio quando ele dorme, porque aí ele tá dormindo, eu saio e volto antes dele acordar. Então, assim, eu falo que quem vê o close não vê o corre, né? Porque é bem difícil, é bem difícil. É uma realidade, assim, muito dolorosa, porque a gente não faz mais expectativa. A gente não faz a expectativa assim, e amanhã eu vou, sei lá, pra São José. Cara, se eu acordar amanhã e tiver tudo bem, aí eu vou pra São José. Se amanhã eu acordar e acontecer alguma coisa com ele, eu não vou sair de casa. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente, né, no aniversário da Eva, por exemplo, a gente tinha se programado pra levar ela num hotel fazenda. Nossa, Lani, como é difícil, hein? Muito. Aí, olha o que aconteceu. Zion tava na UTI. A gente já tinha pagado o hotel fazenda. Ela já tinha separado a roupinha que ela queria levar pro aniversário dela. E a gente não conseguiu ir, porque Zion tava na UTI. E eu falei assim, João, eu não vou ter cabeça pra ir pra um hotel fazenda, se divertir e deixar o Zion na UTI.
Sim. Sabe? Eu não vou, como que eu vou comemorar uma coisa e o menino não tá ali comigo, sabe? Eu falei assim, então eu não vou. Eu expliquei pra Eva, levei ela pra um outro rolê, ela entendeu, mas ela todo dia fala, mãe, a gente só vai poder sair de casa agora, viajar, fazer qualquer outra coisa quando o Zion poder sair de casa. E pra ela entender isso é difícil. Só que eu também, como mãe, preciso entender a necessidade dela e a necessidade dele, entendeu? Então, Sim. até pra eu me dividir é difícil, sabe? Então é bem complicado. Ô, Luane, e como foi o processo após a negligência do setor público? Franklin, eu falo assim, ó, que é muito cansativo, porque tudo que nós precisamos, né, lá no começo, pro Zion não ter uma escoliose, pro Zion não ficar com deformidades no corpo, eu precisava do carrinho adaptado, Sim. né, que é uma cadeira de roda adaptada. Caro? Que é muito caro. E aí, em janeiro, eu entrei com um pedido. Eu lembro como se fosse hoje, dia 3 de janeiro. Fui lá no Via Verde, abri o processo, levei todas as medições, né, tudo bonitinho, como qualquer cidadão Na faria. expectativa Na de... expectativa de conseguir. Não, eu vou conseguir porque todo mundo ganha pela ACD, né? A prefeitura tem um convênio com a ACD, tudo que não sei o que lá. E aí fomos lá, conversamos com a secretária de saúde, pedimos uma atenção, porque até então eu estava ainda contratada na Santa Casa, né? Falei que nós tínhamos muito gastos, que era tudo muito novo para nós, que nós também não sabíamos cuidar de uma pessoa com deficiência, né? E a gente precisava de ajuda, porque eu não tinha um carro adaptado, eu não tinha como comprar uma cadeira de rodas para entrar num carro, porque nós saímos de Cabos, levamos o Zion na igreja, levávamos o Zion na praia, na cachoeira, passeávamos com ele, porque o defeito maior de Ilhabela é quando fala assim, você só luta pela causa de inclusão? Não, mas é óbvio que não. Mas por quê? É muito difícil você ver uma criança em Ilhabela deficiente. Sim, porque verdade. você não, a pessoa não tem como sair Não da tem como casa sair, dela. não Muitas das vezes não tem uma cadeira de roda. Eu mesma. Nós ganhamos, né, uma banheira adaptada para o Zion, que custou R$ 1.800. Nós fizemos vaquinha, né, eu fiz a vaquinha na internet, porque a gente não Sim. conseguiu, né, as coisas pela prefeitura, porque a secretária de saúde pediu para eu comprar o carrinho do Zion no shopping, que não era da forma que eu queria, que tudo era por Ministério Público, que tinha que esperar mais de 3 meses para mandar o pedido para a ACD fazer a avaliação, para depois de 3 meses o carrinho chegar. É um processo bem burocrático, Muito né? burocrático, só que assim, o sistema, ele engole a manhã típica, ele destrói a manhã típica, a verdade é essa. Por quê? Se tua filha precisa de um pacote de fralda pra essa noite, porque senão ela vai molhar toda a cama dela, o que você vai fazer? Eu preciso pra agora. Eu precisava o carrinho do Zion pra ontem. Sim. Eu precisava do Parapódium pra ontem. E eu vou ficar esperando 6, 8, 1 ano pra conseguir? E detalhe, quando você faz essa avaliação na ACD, a cadeira postural, ela não vem certinha ali pra sua criança. Ela vem maior para durar mais tempo. Então, de qualquer forma, o seu filho não fica alinhado ali. O seu filho não fica posturado ali. Então, eu não podia comprar pedir uma cadeira de roda que ele iria usar sem as medições corretas, porque o Zion sempre foi muito grande, muito gordinho, e eu precisava alinhar a coluna dele, alinhar o quadril dele, deixar as pernas firmes, retas. Então assim, Luane, por que você fez tanta questão de comprar, né, aquele carrinho? Não é aquele carrinho. Eu pesquisei muito, eu falei com mães do Brasil inteiro. Franklin, no começo, eu parecia louca. Eu ficava assim no Instagram, maternidade atípica, paralisia cerebral. O que uma criança com paralisia cerebral precisa? Quais são os métodos de intervenção precoce para pessoas com deficiência? Eu ficava que nem louca e eu falava com muita gente. Eu até brinco que se eu procurar aqui, eu falei com tanta gente que eu fico assim, meu Deus do céu. Sabe? Porque eu falei com muita gente perguntando tudo que você pode imaginar. E aí elas me indicaram essa marca desse carrinho que eu comprei pro Zion, porque ele desmonta, ele entra em qualquer carro convencional. Então, assim, era uma salvação pra nós, né? Sim. Porque a gente ia conseguir sair de casa, porque um carro adaptado custa R$ 200 mil. É mais fácil eu comprar um carrinho de 22 mil do que comprar um carro de 180 mil.
Entendeu? Caramba. Então, assim, por isso que eu sempre repito e falo, a gente só vai entender o que acontece quando a gente passa pela situação. Eu mesma nunca tive olhos para as pessoas com deficiência, mas hoje eu tenho dentro da minha casa. Deus me deu um filho deficiente para eu ter olhar para outras pessoas com deficiência. Não existe só o Zion na Ilha Bela. Eu falo, né? Sim, existem várias outras mães atípicas também, Muitas, né? e assim, ó, não eu falo sempre que nisso, né? Atrás da criança com deficiência existe uma família que precisa ser cuidada, né? Psicologicamente, existe um pai, existe uma avó, um vô, existe uma tia, existe um irmão, existe uma família. E muitas das vezes nem a família está preparada para escutar o diagnóstico. A família, ela vive o luto do diagnóstico. E Franklin, eu posso te dizer com toda a certeza desse mundo, cara, eu nunca neguei o diagnóstico do meu filho. Eu falava assim, Deus, o Senhor me deu esse diagnóstico, o que eu faço com isso? Qual é o propósito? O Senhor vai me mostrar. E aí, os anos foram passando, através da vida do Zion, nós conseguimos uma roupa que se chama FlexiCorp, que é uma roupa que é postural. E a gente conseguiu para 8 crianças aqui da ilha. Porque quando eu fui falar com a secretária de saúde, que ela mandou eu lavar a seringa, mandou eu comprar o carrinho do Zion no shopping, eles compraram a roupa da FlexiCorp pro Zion e eu falei para todo mundo. E eu falei, você pode pedir porque é direito do seu filho. O município tem sim R$1.800 para comprar uma roupa postural pro seu filho. Pro seu filho não ficar torto na cadeira de rodas, pro seu filho poder ter uma qualidade de vida. Porque as pessoas falam assim, ai, qualidade de vida. Ilha Bela é um lugar de inclusão, qualidade de vida. Não é. Porque eu mesmo, quando cheguei no Mário Covas, no começo desse ano, com o Zion, que ele tinha sacado a cânula da traqueostomia, eu precisei sair de lá e depois nós precisamos fazer exames nessa parte da traqueia dele, porque machucaram a traqueia dele inteira aqui. Queriam passar a cânula da tráqueo na sala de emergência. Isso não se faz. Ceda a criança, leva para o centro cirúrgico. Zion voltou do centro cirúrgico parecendo que tinha voltado da guerra do Vietnã, todo ensanguentado. Ele olhava para mim e ele fazia cara de bravo. Ele sabe o que está acontecendo, entendeu? Aí fala assim, a pessoa com deficiência, ela não entende. Ela não entende se você não falar com ela, né? Igual pessoas, assim, que tem contato com a gente, fala assim, eu queria tanto visitar o Zion. Gente, o Zion não sai de casa. Se você não for na minha casa pra você visitar ele não vai saber quem é você. Entendeu? Então, assim, o que eu mais quero, Frank, de verdade, é que o Zion desmame da ventilação mecânica e que a gente consiga ir com ele pra rua, sabe? Pra ele amava andar na orla ali do Perequê, pra ver a praia. A gente, às vezes, parava o carro ali no Saco da Capela e ia andando até a vila só pra ele fazer o caminho olhando pela praia porque ele gostava, né? Só que, assim, quem sabe disso é quem tá vivendo com ele, né? Então, é um dia de cada vez. O Luane, você tem convivência com outras mães? Tem outras, você sabe se tem outras mães que têm a mesma realidade que a sua? Sim. Aqui na ilha, no nosso município? Sim, pra você ter uma noção, quando o Zion fez a traque, como eu te falei, o Zion é muito gordinho, né? Sim. E a gente tinha uma banheira que nós tínhamos ganhado, logo que o Zion chegou em casa, que ela era sentada e ela era bem dura. E aí eu falei, João, Zion não tá conseguindo tomar banho nessa banheira, tá machucando o pescocinho dele, eu tô começando a ficar preocupada. E aí a gente precisou trocar a banheira dele. Só que a banheira dele, que ele precisava, custava quase R$2,5 pau. Por que tudo é tão caro, né? Já é um difícil pra família. E é tudo caro. Tudo. Eu fui numa loja em São Paulo, chama Kavenag. Eu nunca entrei num lugar tão caro na minha vida. Cara, não tem nada menos de R$1.000 naquele lugar. Nossa, mano. E é tudo pra pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência, ela precisa de tanta coisa pra ter uma qualidade de vida. Sim. Né? Porque se eu citar aqui, eu queria muita coisa pro Zion. E não é só a pessoa com deficiência, já engloba também a família. Sim. Pra ter a qualidade de vida junto com a família. Sim. Assim, eu queria, sei lá, colocar o Zion em pé junto comigo. Sim. Parece coisa boba. Sabe quando o pai brinca com a criança de colocar o pé em cima do outro? Existe uma roupa dessa marca FlexiCorp, que é um colete que a criança fica em pé, R$1.500. Só que assim, é uma coisa que você não vai usar muito, mas é um sonho de uma mãe. Você não gosta de ver sua filha andando do seu lado? Eu queria ver o meu filho andando comigo,
entendeu? Eu nunca consegui colocar o Zion em pé e falar assim, nossa, onde ele bate em mim? Sabe assim? Porque eu não tem como, sabe? Enfim. E qual foi a pergunta que você tinha me feito? Se você tem convivência com as outras mães atípicas. Sim, aqui na ilha existem muitas mães atípicas, né? E uma realidade assim esses dias eu até fiz uma visita, que eu tava na campanha política, e eu comecei a chorar. Sim. Porque sem acessibilidade nenhuma, sabe? A criança tem o que o município oferece. Então a gente sabe, né? Eu, como fui muito atrás, sempre, falei com todo mundo, como eu disse. Eu só saí dessas casas falando, Deus, cuida dessa criança, cuida dessa família, porque muitas famílias a mãe precisa trabalhar, deixa a criança com os vizinhos, com parentes, e eu tive que dar a banheira que era do Zion para uma mãe, que ela tinha um filho mais velho que o Zion, e ela dava banho nele na bacia. E aí ela ficava de cócoras, dando banho nele, e ele, tipo, quase do tamanho da Eva. E aí você percebe que tem pessoas que estão numa situação bem caótica. Sim. Mais caótica do que desesperador, é desesperador. A nossa própria. Porque assim, o carro não sobe até aqui na minha casa pra buscar ele, eu levo ele no braço, e aí a gente vai até lá pra ele poder ir pra pai, pra poder ir para os lugares. Aí eu falei assim, como é que uma família consegue viver desse jeito? Isso tá errado, né? Agora vamos criar um cenário hipotético. A gente sabe que aqui em Ilhabela os aluguéis são absurdos, estratosféricos. É. E aí você imagina uma família que tenha um filho assim... E paga aluguel. E paga aluguel. Eu. Como que consegue viver? Pô? A gente não tem qualidade de vida nunca. Eu falo que a gente vive do maná do dia. Exatamente. A gente vive do maná do dia. Na dependência de Deus. Na dependência total. E assim, ó, é difícil, Franklin, dá vontade de sair correndo às vezes, gritando, Deus socorro, mas assim, nós percebemos que muitas famílias atípicas daqui da ilha têm dificuldade de acesso nas suas residências por conta aonde elas moram, aonde o dinheiro delas conseguem pagar, entendeu? E é triste, mas elas estão lutando para poder sobreviver, colocar o alimento em casa, né? Isso que acontece aqui na ilha, eu falo que não dá para entender, sabe? Não dá para entender. Se a gente saber administrar tudo que Ilhabela recebe, que é muita grana, a gente consegue dar qualidade de vida para essas famílias, sabe? Emprego de qualidade para essas famílias. Eu tava até conversando com uma moça esses dias que o marido dela também faz uso de cadeira de rodas, precisou fazer a amputação dos membros inferiores, e aí ela falou pra mim assim, eu só posso fazer faxina segunda, terça, quinta e sexta, porque de quarta ele tem que ir pra São José no Luci Montoro fazer terapia. E a única renda deles é a faxina dela. E ele não recebe nenhum tipo de benefício por ele já não ter os membros inferiores, e também eu acho que não tem um membro superior. Então, assim, a realidade é muito difícil. E aí você vai saber disso na avenida? Claro que não. Você acha que você vai ver uma família dessa na avenida andando, querendo comer uma pipoca, chupar um picolé? Não vai ver, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Todo mundo falava assim, ai, você não tem dó de tirar ele de casa? Gente, a gente colocava Zion no carro, o Zion ria como se ele tivesse, sei lá, vendo não sei o que, sabe? Porque é vida, sabe? Ele tem sentimento, ele tem vontades, ele é como qualquer outra criança, né? Então, assim, a gente faz o que pode, o que não pode, se desdobra, porque a minha vontade, de verdade, é pegar todas essas crianças e falar assim, vamos todo mundo para um lugar onde vocês vão se sentir à vontade. Sabe assim? Um lugar com parquinho para vocês, com uma maca perto, para caso precisar trocar uma fralda, para caso precisar passar uma dieta, sabe assim? Não, a gente não precisa de muito, a gente só precisa do básico. O básico a gente não tem. Você recebe apoio familiar? Você tem uma rede familiar ao seu redor? Aqui na ilha tem, né? Hoje, na verdade, a gente tinha mais antes, mas é que hoje, como a gente tem o home care, o home care já me ajuda muito. E isso também me pega, sabe, Franklin? Porque... Pra quem não sabe, o que é home care? Ah, tá. Home care
é assim, eu tenho um convênio e o Zion, ele é atendido pelo convênio 24 horas na minha casa. Existem 4 técnicas de enfermagem, físio, fono, nutricionista e médica uma vez por semana. Sim. Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar na minha casa que faz esses atendimentos nele. E eu só consegui isso através do convênio que nós temos, né? Que eu fiz lá atrás pro Zion, porque a gente brinca, né? Mas a gente fala que quem escuta a mãe, escuta a Deus. E aí lá atrás a mãe falou, faz o convênio porque ele vai precisar. E se eu não tivesse convênio hoje, eu não ia ter esse suporte. Eu não ia poder sair da minha casa, eu não ia poder fazer mais nada. Porque só o ventilador do Zion custa 40 mil reais. Misericórdia. Então, assim, e o convênio cobre tudo. A maca, o colchão, o ventilador, tudo que vocês podem imaginar. Então, a gente pega alguns insumos que o convênio oferece, pega alguns insumos que o SUS oferece, as medicações neurológicas também que o Estado oferece, e a gente vai se virando assim, né? Sim. Ô, Lu, você já recebeu algum tipo de preconceito? Já passou por isso? De incompreensões, empatia? Sim, você me perguntou da rede de apoio, eu acabei mudando de assunto e não respondi. Mas eu tenho rede de apoio, sim. Meus pais, meus sogros, minha cunhada. Sempre quando eu falo que é azeda, socorro. Alguém Sim. pega a Eva, alguém faz alguma coisa. Porque, na verdade... Que bom que você tem também, né? Não, assim, todo mundo trabalha, né? Sim. Então eu tenho que também administrar um pouco isso, porque é difícil pra todos, né? Só que, igual hoje, eu tô aqui, né? Sexta-feira à noite, a minha cunhada conseguiu pegar a Eva pra brincar com o Francisco, que é meu sobrinho, e aí a gente tá nessa luta junto aí. Porque, assim, né? Eu tenho Eva, então ela precisa de atenção 24 por 24. Isso. E Aí o preconceito, né? o preconceito. Sim, com certeza. Nós passamos por uma situação muito difícil, porque... Uma que te marcou bastante. Se é que tem. Não, tem. Se é que você Tem já, várias. criou uma casca aí, rígida. Teve uma vez que nós passamos e... Ai, deixa eu falar assim. Gente, obrigada por quem tá acompanhando. Oi, mãe, obrigada. E aí, eu tava no estacionamento, e aí o João montou o carrinho do Zion, e eu fui pegar o Zion pra colocar no carrinho. E aí o moço veio e falou assim, moça, aí é vaga pra pessoa com deficiência. E fora da ilha, funciona, mas o Zion usa aquele cordão de girassol, que é das deficiências ocultas, né? E aí eu peguei, coloquei o cordão de girassol no pescoço do Zion, como a gente sempre fez, ou amarrado no carrinho, virei pro moço e falei assim... E a gente tinha no carro aquele cartãozinho da pessoa com deficiência. Sim. E aí eu peguei, mostrei pra ele, falei, o meu filho, ele tem paralisia cerebral e epilepsia refratária. Nós estamos na vaga certa. Então, assim, hoje eu até vi um adesivo em um carro com a Diana, quando a gente estava no Costa Bela, que nem toda deficiência, ela é aparente. Sim, claro. Né? Sim. Então, a gente já passou por muitas vezes isso, da pessoa olhar e falar assim, mas ele não tem nada, né? Já passamos muitos olhares e de pessoas falando assim, nossa, mas tem necessidade de você fazer isso aqui? Nós estávamos em um restaurante, e aqui na ilha até, e aí a mulher passou e eu tava passando a dieta do Zion, né, na gastrostomia. E aí, eu falei, eu vou ter que passar aqui, tá na hora, né, e é isso. E aí, quando eu comecei a passar a dieta, uma mulher chegou e falou assim, nossa, você não vai pra outro lugar passar a dieta nele? Eu falei assim, não, você não tá comendo aqui? Ela, assim, estou. Eu falei assim, então, ele também vai se alimentar aqui. Ele tem esse direito de se alimentar aonde ele estiver. Por isso que ele usa um bottom na barriga. Porque é só conectar uma sonda e passar a dieta dele aqui. Então, assim, existem sim muitos preconceitos, existem sim muitos olhares, sim, mas a gente ignora. Sim. Ô Lu, como você enxerga o papel da sociedade e do governo no suporte às mães atípicas? Ai, ó, o Paulo me lembrou de uma coisa aqui. Inclusive, a própria Eva, eu tive que trocar a Eva de escola, porque as crianças da escola falavam assim, você nem tem irmão, o seu irmão nem sabe brincar, o seu irmão nem pode brincar com você. Nossa. E a Eva tem 6 anos de idade. E aí eu falei, aí a Eva chegou em casa, eu percebi que ela tava meio estranha, eu falei, Eva, o que aconteceu, filha, tá tudo bem? Ela assim, mãe, hoje uma menina chegou pra mim da minha sala e falou assim que eu não tenho irmão.
que meu irmão ele nem brinca, ele nem fala. E aí eu fiquei pensando, porque, verdade, o meu irmão ele não fala, ele não brinca comigo. E aí eu falei assim, tá, mas o que tá no seu coração? Né? Ela falou assim que ela não respondeu nada pra menina, mas eu vi que aquilo mexeu com ela, porque ela é uma criança. Às vezes ela vai no quarto do Zion, senta em cima da cama dele, ela tenta brincar com ele, mas do jeito dele, ele tenta, sabe, buscar ali pra tentar se comunicar com ela, mas ela não entende, né? Sim, ela passa por algum apoio Sim. psicólogo? Ela já passou por um psicólogo e hoje ela passa numa neuropsicopedagoga, né, por conta da escola, né, por tudo isso. Porque, como eu te falei, é muita informação pra uma cabeça de 6 anos. Nossa, difícil, hein? E como é a relação com o João, assim, com o Zaio? Ai, O meu. pai. Desde o começo, lá na UTI, João só chorava. Nossa, João chorava demais. Mas em momento nenhum, Franklin, Deus falou comigo tão abertamente como Deus falou com ele. João ia em qualquer lugar, a pessoa ia lá, ó, Deus mandou te dizer que o controle tá nas minhas mãos. Uma vez, Zion precisou operar de imediato, de surpresa, ninguém sabia de nada. Uma irmã parou ele uma mulher lá parou ele no estacionamento e falou assim, boa essa é a palavra. Eu que estou cuidando. Descanse o seu coração. Então, assim, João sempre viveu literalmente na dependência de Deus, né? Então, ele tem um contato com o Zion muito bom. Ele me ajuda em tudo, tudo, né? Ele se desdobra, a verdade é essa, pra ele poder dar o que ele pode, muitas vezes o que não pode, Sim. né? Ele vai ficar agora, bem dizer, 3 meses durante a semana fora pra estudar, pela Marinha Mercante. E a gente vai vivendo dia após dia e ele luta muito, sabe, pra dar tudo. Pra dar tudo, pra estar junto. Entendo. Ele pega o Zion, ele leva pra rua. Esses dias eu tava brincando lá de fazer balãozinho, ele colocou o Zion lá pra ver ele fazendo balão. Eu entendo também que ele, né, o coração dói, né? Se não fosse tantos erros, se não fosse, né, tanta negligências, Zion poderia ter outro diagnóstico hoje se ele tivesse sido atendido devidamente na gestação, né? Ele poderia ter ido para um hospital de grande porte, com UTI neonatal, feita cirurgia, e hoje, capaz que eu não estaria nem aqui contando isso, né? Porque eu teria a vida que todo mundo tem. Trabalhar, ele iria pra creche e tava tudo bem, né? Mas nós entendemos que muitas das vezes Deus faz isso para que nós possamos ser canais nas bênçãos na vida das pessoas e ser bênção na vida das pessoas. Nesse trajeto que você ficou no hospital, eu sei que você já compartilhou algumas vezes, teve algo assim relevante que te marcou da parte de Deus mesmo, profundamente? Sim. Deus sempre... Como que eu posso explicar? Eu sempre entreguei tudo, né, Franklin? Algo claro que sobrenatural, mas algo que foi realmente Deus agiu agora. Sim. No dia que o Zion tirou a cânula, a última resposta que eu tive sobre a cânula na UTI é que ele não respiraria nunca sem a cânula, sem a traqueostomia. E aí, quando ele tirou a cânula em casa, Sim. ele ficou 3 horas, Franklin. Com a saturação 98, com frequência cardíaca de 102, 103, ele rindo. E é muito difícil pra mim não poder escutar a voz dele, Sim. sabe? Por conta disso. Então, nós vivemos, sim, todos os dias um grande milagre. Eu posso ver todos os dias Deus agindo, sabe? Eu falo assim que eu não me canso de viver milagres, porque em menos de um mês, o Zion, eu já cansei eu perdi as contas de quantas crises ele teve. E ele não perde o sorriso, ele não perde a vontade de viver. E eu vejo como um cuidado de Deus todos os dias. Deus já me marcou muito, só de ter tirado ele da UTI. Né? Então são 1 milhão de milagres. Você acha que o papel da sociedade e do governo é dar suporte para as mães atípicas? Franklin, eu já entrei como qualquer cidadão e eu já entrei também judicialmente para a gente conseguir receber o BPC, que é o direito da pessoa com deficiência, né? Que é um salário da pessoa com deficiência, e eu não consegui.
é muito bonito quando fala assim, as pessoas com deficiências têm direito. As pessoas com deficiência têm milhares de direitos, mas Sim. nenhum deles cumprido. É muita burocracia. Você tem que ser assim, miserável, você tem que passar fome, viver na rua, e aí eles te dão alguma coisa. Entendeu? Que é alguma coisa que ainda não vai ser o suficiente pra Eu falo assim, suprir as suas necessidades, né? quer ver? Hoje é dia 20? Hoje é 20. Dia 15. Do dia 15 ao dia 20, eu já gastei, eu acho que uns 500, 600 reais na farmácia. As medicações, é tudo caro. Os produtos que precisam usar de higiene são diferentes. E todo esse recurso que você recebe vem de doações? Lu? Eu falo que a gente vive do maná do dia. Eu tava precisando de dinheiro essa semana pra comprar coisas específicas pro Zion. E aí eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa e vai aparecer esse dinheiro, porque eu não sei de onde tirar. E aí uma amiga nossa de São Paulo fez o dinheiro. Falou assim, olha, eu tava aqui, lembrei de vocês, fiz essa oferta na vida de vocês. Nossa, Deus é bom, hein? Deus é bom. Porque assim, Franklin... Você do desenvolveu nada. um relacionamento pessoal com Deus, praticamente, Sim, né? eu falo assim, eu não consigo sentar, que nem antes eu fazia, pegar a Bíblia, fazer Sim. aquele devocional, Devocional. chorar, babar. Não consigo. Hoje a minha oração é tomando banho, é lavando a louça. Porque chega um tempo que a sua fé vai amadurecendo. Sim. Isso, a intimidade com Deus também. E assim eu vou falando assim, Deus, eu tô precisando disso hoje. Mas é agora. Eu preciso de agora, porque eu preciso comprar pra ele poder usar daqui a pouco. Sim. Entendeu? É agora, Deus. E agora, o que a gente faz? Muitas vezes eu falo assim que eu aprendi a não a viver pela força do meu braço, né? Eu falo, calma, vai dar tudo certo. A gente desespera? Com certeza, eu choro, né? Ontem, eu até postei aqui que eu tava chorando porque é tantas coisas que a gente é obrigado a ver e a escutar, Sim. né? Que haja psicológico, né? Como eu falei, o sistema, ele massacra a mãe atípica. Ele joga a mãe atípica no chão e esfrega a cara da mãe no chão, porque dói demais. A gente tem que ficar lutando pelo óbvio, sabe assim, olha, eu preciso de gaze, eu preciso de agulha para aspirar medicação, eu preciso da fralda porque ele tá tendo crises convulsivas e ele tá ficando com um pouco mais de diarreia, então nós estamos usando mais fralda. Só que é um saco ficar pegando o celular, ligando ou mandando áudio pra explicar o óbvio. Sim. Olha, você pode adiantar, por favor, 3 dias, 2 dias aí pra mandar a fralda? Ah, por quê? Ah, porque, não sei, tô querendo vender. É o cúmulo, né? Sabe assim? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. A gente ter que ficar lutando pra ter uma saúde melhor, ficar lutando pra gente dar qualidade de vida pra uma pessoa que não fala, não anda. Eu falo, Zion não tem cognitivo pra pensar e nem falar. Mas eu sou a boca dele, eu sou o ouvido dele, entendeu? Eu não choro na frente do Zion. Se tá muito difícil, se eu falo, meu Deus, e agora? Franklin, cara, eu me escondo, choro e volto, opa, vamos. Sabe assim? Eu não fico, a tarde inteira, um dia prostrada. Não. Deus, o Senhor vai fazer. Foi o Senhor que me veio a vida dele, o Senhor vai prover e vai dar tudo certo. E é isso, bora que bora. Quais são as maiores conquistas, assim, Lu, que você já teve? Da vida dele? Da vida dele. Que trouxe, assim... Zion, depois que nós entramos com uma medicação que é o canabidiol, ele não tinha muitas reações. Então eu não sabia quando o Zion estava feliz, quando o Zion estava triste, quando doía. E hoje ele chora, hoje ele reclama. Hoje, se ele não tá gostando, ele faz o não. Então esse medicamento é muito importante. Sim. E... assim, ao meu ver ao ver dos neurologistas, eles falam que para epilepsia ele não faz muito resultado, mas para a parte cognitiva, para mim me ajudou muito, porque hoje se eu falo assim, Zion, tá doendo? Ele faz bico, tipo que tá doendo, Zion, você quer sair daqui? Ele pisca forte, que é o sim, sabe assim? Eu vou assim, Zion, você não quer ficar aqui? Ele bate a cabeça, fala que não. Então essa parte de sorriso, de me responder, ajudou muito. Então esses ganhos dele têm me ajudado, porque ele não fala, então eu não sei onde dói, entendeu? A gente fala que quando acontece alguma coisa com o Zion, que o rosto dele muda, eu vou por eliminatória. Eu falei assim, dor de barriga? É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, até a gente achar o que pode ser, né? Então...
A gente vai vivendo assim, mas assim, essas grandes conquistas de nós já termos conseguido tudo que ele precisa também, né? São coisas muito caras. Hoje ele precisa de algo assim que vocês almejam? Sim, ele tá precisando de um implante que é ligado no nervo vago, que se chama VNS, que custa R$ 200.000. E a gente tá tentando pelo convênio, eu já entrei judicialmente, a gente vai passar agora com um neurocirurgião, né, pra gente conseguir. A gente queria muito que, se desse tudo certo, a gente conseguisse pegar essa parte neurológica do Zion e passar com ele na Unifesp em São Paulo, pra gente conseguir ter evoluções, né, porque lá eles estudam muito sobre isso e queria muito fazer isso o mais rápido possível para que ele pare de ter crise, porque ele tá crescendo, né? Sim. Então tem que mudar as medicações e isso me destrói. Ele faz o uso de quantas medicações, Lu? Agora ele tá com 4. Todos os dias? Todos os dias, de hora em hora. É difícil. Difícil, hein? É. Ele tem, no quarto dele tem uma lousa, né? Com toda a rotina dele. Então a gente vai seguindo aquilo dali. Hoje teria alguma tecnologia que poderia ajudar ele a se comunicar, se expressar? Sim, hoje, na verdade, nessa parte de comunicação, existem vários métodos, né? Muitos Mas métodos. você almeja algum? Sim. Tem um que é eu não sei falar o nome. Eu tava até vendo isso com uma fono do Rio de Janeiro e uma pediatra, que a filha dessa pediatra, ela tem paralisia cerebral, e a filha dela tem um tablet, e a filha dela assim, eu quero fazer xixi, aí ela aperta lá, e aí tem as imagens, e ela vai apertando nas imagens, sabe? É uma comunicação alternativa, e aí ela vai se comunicando dessa forma, e eu queria muito, né, que o Zay aprendesse isso, pra ele conseguir se comunicar. Sim. Ô Lu, hoje, que conselho você daria pra uma mãe que recebeu o diagnóstico hoje? Tá recebendo? Não desista. Não desista. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, hoje ele nem tava aqui. Não desista. Porque você pode ver muitas evoluções. Muitas evoluções. Sim. Ô Lu, agora vamos voltar um pouquinho entrando um pouquinho da política, né? Porque Sim. eu sei também que agora você também é candidata a vereadora, né, aqui do nosso município. E é claro que como que você concilia sendo uma mãe atípica e fazer a campanha, né? Porque você tem que dar cara a tapa. Sim. Porque, mano, você precisa. Sim. Como que você consegue? Quando eu aceitei esse convite, foi eu literalmente saindo totalmente, né? Porque eu já não vivo há muito tempo na minha zona de conforto. E aí eu comecei a me colocar no lugar das outras mães, né? Que muitas das vezes não tem conhecimento daquilo que o filho precisa. De uma sandália terapêutica, de uma fisioterapia com método Bobat, de uma TO com método MEDEC, enfim, tantas outras terapias que nós podemos oferecer para os nossos filhos e muitas das vezes a gente não tem. E aí eu fiquei falando assim, será que a gente consegue mudar isso? Será que se eu lutar por essa causa, será que se eu lutar por essas famílias, será que se eu lutar por professor de inclusão, será que e se eu fazer? E se eu me meter minha cara, sabe assim? Eu não tenho nada a perder, né? Porque foi o que eu falei, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, é a minha vivência. E a gente só pode falar daquilo, Franklin, que a gente vive, Sim, sabe? na pele, né? Que é o que a gente sente na pele. Então, assim, a gente... eu entrei. Eu imagino que hoje também, no nosso município, a gente tem muitas famílias que se encontram nessa situação. Sim, e não é só isso. Não né? é só isso, E né? não é... Porque assim, eu tô morando nessa casa onde eu tô morando já faz quase 2 anos. Nós ficamos sem energia nos postes da rua, sem luz, quase 1 ano e meio. E aí eu postei um vídeo depois que eu me candidatei, nos stores, passou 3 dias, colocaram a lâmpada lá. E aí eu falei assim, nossa, eu precisava ser candidata para poder colocar isso? E assim, as pavimentações das ruas, as calçadas que não tem acessibilidade nenhuma. Pra mim sair de casa com o Zion, eu tenho que colocar o Zion no carrinho fora de casa. Longe, eu tenho que pegar ele no colo, colocar o carrinho na rua e depois poder andar na rua com ele, pra dar uma volta no bairro, sabe? Então assim, a gente não precisa de obra, a gente precisa de qualidade.
né? Porque obra qualquer um faz. Tinta bonita na parede, qualquer um pinta. O que a gente precisa é da galera dentro das escolas, da saúde, trabalhando e sabendo fazer o que está fazendo, né? Um professor de inclusão, educar um autista, ensinar um autista, né? Saber lidar com isso, né? Porque eu trabalhava na reabilitação infantil, na Pousada Carolina, e eu falava assim, Deus, me dá sabedoria para lidar, né? Porque a gente tem que ter jeito e tem que ter uma especialidade, sim, para poder atender as crianças com autismo, né? E eu ficava muito preocupada porque eu via as mães sem saber o que fazer, porque assim, podia ter um grupo de mães e vamos todas falar sobre o autismo, sobre o que está acontecendo. Então, assim, Franklin, Ilhabela precisa de muita coisa, né? Ilhabela precisa de muita coisa. A gente só anda na avenida, né? A avenida tá linda, mas Ilhabela precisa de bairros com água, com luz, né? Com acessibilidade, a pavimentação das ruas. E assim, você tem proposta para o esporte? E você tem proposta para a educação, para a saúde, para a segurança? Com certeza, Ilhabela não é mais a mesma. A gente já tá vendo tanta coisa por aí, né? E aí, você falou como é que eu faço para fazer a campanha política, né? Vamos lá. A minha campanha política, ela é o meu Instagram, né? Ela é quando meu filho dorme e eu consigo ir pra rua. Então, no período da manhã, eu sou a dona de casa, que lavo, faço almoço, limpo casa, higienizo tudo com cloro, as coisas do Zion para ele poder tomar banho, né? Deixo tudo pronto e eu só saio de casa depois que eu deixo a Eva na escola e aí eu saio de casa. E aí ele toma banho, toma o mamazinho dele e dorme e aí eu saio. E aí hoje mesmo foi isso que aconteceu, né? Então, assim, eu tenho conseguido me organizar e tá indo pra rua, né? Contar um pouco da minha vivência e também apresentar as minhas propostas para as pessoas. Sim. Ô Lu, e o que você, uma vez sendo vereadora, o que você pretende mudar ou melhorar para, como você falou, é um conjunto todo, né? Não só para famílias que têm um filho de necessidade especial, né? Sim, a gente precisa melhorar muita coisa, né? Eu digo no esporte. O que o Ilhabela oferece de esporte hoje para ter uma carreira no esporte? Esses dias eu estava conversando com um menino lá da armação. Pô, o cara manda muito na canoa havaiana. E aí? Ninguém vai fazer nada com esse cara? Não vai investir? Enterrado, né? E o próprio pai dele falou: eu investi a vida inteira nesse menino. Agora esse menino não quer saber mais de nada e virou pedreiro. Eu falei, é muito difícil isso, porque não investe, né? Não investe. Beleza, temos a vela, legal, mas existem outros esportes. Então, sim, eu vou dar uma atenção pro esporte, quero que isso mude, porque eu mesma já passei por isso, tinha sonhos e sonhos. Quem não tem o sonho aí de ser jogador de futebol, né? Então, a gente precisa, sim, dar uma atenção para isso. A questão da segurança, eu vou lutar muito para que em todas as saídas e as entradas da escola tenham literalmente, de verdade, porque não adianta falar, né? Uma ronda escolar ou algum guarda municipal, porque não dá para brincar com o futuro das nossas crianças. Eu coloquei nas minhas propostas também que todos os parquinhos de Ilhabela mensalmente vão ser feita manutenção e ver a qualidade dos brinquedos. Porque, é um perigo. Eu fui levar a Eva para brincar, essa menina levou um tombo por conta de uma corda que estava arrebentada. Ela poderia ter se quebrado toda. A verdade é essa, sabe? E assim, cadê o dinheiro? E assim, não adianta fazer esses parquinhos que é um ovo. Olha o tamanho do parquinho da Roda Praia de São Sebastião. Sim. Diana mesmo fez uma emenda gigantesca, de valor que eu digo, para colocar um parquinho que preste ali no saco da capela. Olha o parquinho que colocaram ali. Tu já viu a altura que é pra colocar um cadeirante naquele parquinho de cadeirante ali? Eu nunca consegui colocar o Zion ali. Não tem nada pra segurar a cadeira ali. Não tem como brincar com o Zion ali. Então, assim, não adianta pintar. Não adianta colocar uma porcaria. Só que, assim, quem que vai reclamar disso? É a mãe, né? Que tá vendo que vai levar a criança ali. Mãe, o pai. E assim, chove em Ilhabela, a gente faz o quê? Vai lá naquele teatro embargado de 10 anos, né? Naquela obra, aquele monumento.
né? Não tem nada para fazer em Ilhabela quando chove. Então a gente precisa fazer atrações. Falamos muito sobre turismo. O turismo de Ilhabela não é nem pro morador, literalmente é para quem vem de fora, porque o morador só vem para trabalhar. O morador que fica aqui no turismo, ele só trabalha. Só que e a gente? Usufruindo, né? De nada. Chega final de ano, tu vê algum morador de Ilhabela curtindo, indo pra praia? Saindo? Não, vamos ganhar dinheiro. Mas e aí? Será que Ilhabela tá pronta pra receber todo mundo assim? Será que Ilhabela, no final de ano, Ilhabela vira a casa da mãe Joana? Né? Entra quem quer, sai quem quer. Então, uma das propostas também que eu vou lutar muito junto com a Diana, se Deus quiser, né, a gente entrando, é para esse reconhecimento de facial lá no outro lado, para entrar na ilha, né, a segurança de colocar as câmeras nos bairros, e eu vou fiscalizar literalmente mesmo, não, porque assim, Franklin, a verdade é, o vereador, se você for parar pra pensar, o vereador tem muito o que fazer, pô. O vereador aqui que trabalha, sabe? De verdade. Não adianta fiscalizar. E, cara, tem muita coisa pra fiscalizar, sabe? Tem muita coisa pra se envolver. Acaba recebendo um cargo comissionado aí, em vez de fiscalizar, assume uma secretaria. Eu sei como é que funciona também, né? Entendeu? A gente sabe, quem tá nos assistindo sabe como funciona. E assim, será que dá pra ficar sentado? Sabe, com tantas ruas na Ilhabela. Eu fui agora lá no Rodamonte, lá no sul. Menino, um breu. Que eu falei assim, gente, cadê a luz desse lugar? Ah, moça, aqui não tem luz não. Eu falei, não tem um poste de luz aqui? Não tem, já faz tempo. Desde a época de Manuel Marcos. Eu falei, misericórdia. Eu falei, gente, como que as pessoas conseguem morar nesse lugar? Aí tu vai ver assim, ó, tu só vê as luzes das casas. Então a gente precisa de muita coisa, sabe? Eu estava conversando que eu falei assim, nossa, as propostas não são cabulosas, né? Porque a gente precisa do básico, e o básico a gente não tem, sabe? A gente não tem o básico. E aí eu falei assim, o que adianta fazer tantas escolas e nós termos auxiliares de classe sem formação? Vamos cuidar de uma sala com 30 alunos, 5 deles autistas. Como é que você vai fazer isso? Com um professor de inclusão na escola? É impossível. Como é que você... Igual, eu vou falar um exemplo bem difícil que aconteceu comigo. Em agosto do ano passado, eu fui na tribuna, né? Falar lá na Câmara. E aí eu falei, gente, faz 2 anos que a APAI tá sem fono. Vocês podem, pelo amor de Deus, né? Colocar uma APAI ali, uma fono na APAI. Todos os vereadores ficaram olhando pra mim com cara de paisagem e nada foi feito. Você acha que agora, quando chegar no final, a pré-campanha, os vereadores que estão eleitos, eles dão uma desacelerada? Opa, com certeza. Pra focar mais na campanha? Claro, com certeza. Tá vendo alguém fazer alguma coisa? Diana tava falando pra mim que foi na sessão esses dias, a sessão acabou rapidinho porque ninguém falou nada. Tão preocupada de ir pra rua pra pedir voto. Só que assim, ó, pra mim é assim, se a pessoa tava ali 4 anos, o que ela fez pra você? Sim. Porque eu tive que escutar, você tá lutando por inclusão, mas eu dei uma Toro pra APAI. Eu falei, beleza, mas a gente faz o que com a Toro da APAI agora? A gente contrata quem pra trabalhar lá? Por quê? A gente tem um grande e sério problema aqui, que a APAI, ela pega todas as crianças com deficiência, mas a prefeitura, o repasse que a prefeitura faz para a APAI é mínimo. E aí o que acontece? A APAI vai lá, investe naquele profissional, paga a especialização para o profissional ter para poder atender as pessoas com deficiência, e aí a Santa Casa vai lá e abre uma vaga para TO. E aí a TO da APAI, que recebeu toda a estrutura, que atendeu pacientes graves, vai para a saúde de Ilhabela, para a Santa Casa, para receber o seu salário, que é o dobro da APAI. Aí tu acha isso certo? Claro que não, pô. O salário tinha que ser igual, entendeu? Sim. Tinha que ser igual. E os profissionais no mínimo, né? E os profissionais que chegam para atender os pacientes da APAI, eles chegam porque eles viram a contratação. Então a prefeitura precisa fazer um repasse direito, certo, correto, né, de qualidade para a APAI, porque a APAI atende todas as deficiências, né? E existem filas de espera para a APAI, você sabia? Nossa.
Eu não sabia, não. Existe fila de espera para a PAI. E aí, vamos lá, vamos ampliar a PAI. Vamos fazer uma festa para a PAI. E aí eu apareço lá, porque agora eu sou prefeito, porque agora eu sou candidato a vereador, e eu vou lá aparecer na PAI. Gente, eles são gente, e ó, quando eu ia nas apresentações do Zion na PAI, eu ficava muito emocionada. Porque tudo que um pai e uma mãe quer é ver um filho se apresentar no Dia das Mães, no Dia dos Pais, ter um dia, dançar na festa junina. E são famílias, são pessoas. E a gente não vê, sabe, essa humanização que tanto é falada aqui em Ilhabela, na saúde, dentro da PAI com a prefeitura. Sabe, a prefeitura parece que acha que faz muito, né? E não é bem assim. A gente precisa de muita coisa na PAI de Ilhabela. E eu não reclamo, sabe, nem um minuto daquele lugar. Porque eu amava levar o Zion lá. A minha vontade é que ele volte para lá um dia. E que ele tenha contato com pessoas que são igual ele. Mas que estão ali estão vivendo felizes, sabe? Do jeitinho deles. Porque cada um tem o seu jeito. E eles têm o jeitinho deles. Sabe quando tu se encaixa no lugar? Eu falava assim, nossa, o Zion se sente bem aqui. Porque ele entrava na PAI sorrindo e ia embora da PAI triste. Porque ele não queria ir embora. Pra ele é um lugar maravilhoso ali. Porque as profissionais são os amores, Sim. Sabe? E não é em todos os lugares, sabe, Franklin? Eu não generalizo os profissionais de saúde. Existem muitos profissionais ótimos na saúde de Ilhabela, sabe? Ali na reabilitação, as meninas, as fonos, físio, tudo, elas são maravilhosas, sabe? Elas atendem da forma que elas conseguem atender, daquilo que o serviço oferece de mão de obra para elas atenderem, sabe? Pode ser mudado? Pode ser mudado, mas isso vai depender da gente. Dia 6 de outubro tá aí, porque a gente vai definir o futuro, né? Que são 4 anos. Vai definir o futuro da Eva na escola, com professores, com qualidade de ensino, vai definir a segurança dela, vai definir 4 anos pra frente, né? Hoje ela tem 6 anos, daqui 4 anos ela já vai ter outra idade, outra mentalidade. Então a gente precisa ser sábio, né, quando nós formos votar, porque existem vários vereadores com várias propostas diferentes, mas para a gente poder trabalhar, o corpo poder trabalhar, a gente precisa trabalhar a cabeça, os membros, as mãos, para que tudo consiga continuar. Não adianta uma cabeça pensar diferente dessa mão, porque essa mão não vai fazer o que ele quer. Sim. Então, a gente tem muito o que fazer em Ilhabela, né? Eu falo, né, que hoje porque eu andava muito, né? Eu trabalhava no CAPS-AD com pacientes que tinham vícios, né, álcool e droga, e eu andava muito nos morros. Então, assim, eu voltei a andar agora, e a realidade dos morros, dos bairros, é totalmente diferente daquilo que nós vimos aqui. Você viu, né, você viu com seus próprios olhos qual é a realidade da população, principalmente nos bairros mais afastados, assim, da orla da praia. Eu falo assim, aqui os extremos, né, os extremos, meu pai nasceu nas Anchovas, né, minha mãe nasceu aqui na ilha, todo mundo caiçara. E assim, os extremos, eles são muitos... eles são carentes, porque eles são esquecidos. Os bairros são esquecidos. E aí, a gente vê a dificuldade que é, né? E assim, eu vejo que as pessoas também, elas estão cansadas, porque elas não acreditam mais na política por ter pessoas que falam e não fazem. E aí eu falei pro moço, né, que esse moço me parou e falou assim, Luane, você já veio aqui? E aí eu falei assim pra ele, aqui nesse lugar eu nunca vim. E eu até te peço perdão, porque é a primeira vez que eu venho aqui, e é a primeira vez que eu tô vindo aqui pra pedir voto, né? Eu nunca saí candidata, e eu tô saindo por uma causa, por um propósito, e comecei a contar pra ele, enfim, e aí ele falou assim, olha, eu tinha candidato, mas eu vou votar em você porque eu vejo honestidade, eu vejo verdade, porque todo mundo que vem aqui começa a fazer promessas cabulosas, né? Ah, porque eu vou te dar isso, porque a gente vai fazer isso na tua rua, vamos arrumar a fachada da tua casa, vamos não sei o que lá, vamos... Gente,
Pelo amor, né? Porque, ó, Luane, geralmente é uma opinião minha, sabe? Sim. Hoje eu vejo na política, tanto nacional como municipal, o pessoal entrando pra fazer o seu pé de meia. Faz seu pé de meia e não quer nem saber, e não dá só uma míngua ali pra quem tá precisando, e não é efetivo de fato, Sim. entendeu? Mas, assim, quais são os seus, assim, sendo vereador, os seus projetos mais efetivos? Meu sonho é aumentar esse salário da APAE, dar toda todo o suporte que eles precisam, sabe? Porque o trabalho que eles realizam ali é lindo. A segurança, como eu te falei, ela vai ser... Acho que eu vou lutar muito pela segurança, porque Ilhabela é tão pequena, né? Pra gente não ter segurança, né? Pelo amor de Deus. Dá medo, porque esses dias mesmo de madrugada, no dia que teve um show aí, que teve tiroteio no Galera, eu fiquei em choque. Eu fiquei sabendo disso aí, né? Então... Um rapaz foi baleado, parece, né? Foi, acho que morreu, sei lá que dia acho que foi, mas eu escutei lá de casa. Pô, o tiro parecia que tava dentro Anos do quarto do atrás, Zion. isso não existia. Entendeu? E aí, vou lutar, né? Por mais professores de inclusão. Eu mesma poderia colocar o Zion na escola, mas eu não posso, né? Sim. Porque eu não tenho. Eu preciso de um professor pra ele e uma enfermeira pra ele na escola. Tu acha que eu vou conseguir com isso como? Se não for particular, né? Então, assim, a gente precisa nas escolas do professor de inclusão. Precisamos, na verdade, o Franklin, do básico que eu falei, né? Sim. Professor dentro de sala de aula. Porque essa semana mesmo eu tava na armação. E aí a gente tava lá, falando com as pessoas na rua. Daqui a pouco vem o primo da menina que tava comigo e falou... Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Que sua mãe acabou de te deixar na escola. Ele assim, não tinha água na escola e liberaram a gente. Só que não avisaram os pais. Aí o que acontece? Os pais estão trabalhando, estão achando que as crianças estão na escola, a escola libera as crianças e as crianças ficam largadas. Aí ele assim, agora acho que eu vou lá pra casa da avó. Pô, o menino tava lá, na armação, sabe assim? Liberaram da escola porque não tinha água. E a ligação? E um WhatsApp, sabe? Então, essa segurança que eu digo de ter segurança na porta das escolas. Eu acho que isso é uma boa. Sim. Entendeu? Acho que precisa mesmo, de fato, ter alguém ali. E a saúde, né? Qualificar todos os profissionais. Pegar assim, ó, o combo de pediatra e falar, vamos todos estudar para não vamos mais diagnosticar ninguém só com virose. Quando a mãe chegar no hospital e a criança estiver roncando, estiver sibilando, vamos fazer um raio-x. Sim. Não custa nada pro bolso de ninguém. A mãe não está aguentando ficar 25 horas em trabalho de parto. Vamos realizar a cesárea. Porque eu tive que escutar que a cesárea do município custava R$1.800 e não foi feito em mim, né? Nossa. E eu tive que sair do município. Então, assim, são coisas mínimas, Franklin. Eu tenho uma renca de propostas, porque eu fui escrevendo e eu falava assim, eu gostaria que tivesse isso, sabe? Uma intervenção precoce. Assim que a criança nasce, ela ter um diagnóstico, ter um especialista dentro, ter neuropediatra no município, porque eu mesma tenho que sair do município para passar um neuropediatra, sabe? Com tantas necessidades, fazer fazer um CAPS infantil. Nós precisamos cuidar da saúde mental das nossas crianças, que são misturadas com adultos. E isso é uma doideira, não tem como continuar dessa forma. Dar uma repaginada total naquele CAPS ali. Pegar o CAP infantil e também mexer ali. Então, assim, precisamos de muito tempo e de muita coisa. Eu me preocupo mais com essas áreas, né, de saúde e educação, porque é o futuro, né? A gente precisa cuidar do futuro, porque senão a gente... Esses dias mesmo, eu moro numa rua que tem 4 escolas. Franklin, era 6 horas da tarde quando abriu o portão para liberarem eles. Eu fiquei chocada, eu fiz um vídeo. Eles dançando funk, a menina dobrando shorts, sabe assim? Eu falava assim, não sou contra. Cada um tem o seu gosto, cada um faz o que quer. Mas será que a mãe e o pai dessas crianças sabem que eles estão fazendo isso tão novos? Sabe? Tão precoce, né? Tão precoce, sabe? Saindo da escola fumando. Sim. A gente precisa cuidar desse... É o futuro.
É o futuro, sabe? Cada um é livre, faz o que quer. Mas se a gente pode instruir, se a gente pode falar, sabe? Se a gente pode cuidar, se a gente pode amar essas vidas, por que não? Né? O que cabe a nós é tentar ajudar, né? É tentar falar. Então a gente precisa sim ter muitas mudanças, né? Aqui para nós em Ilhabela. Precisamos também deixar que todas as famílias atípicas sejam vistas mais no financeiro e no psicológico, né? Ter uma pessoa que vá fazer uma visita na sua casa e te atenda psicologicamente, colocar um psicólogo para atender as famílias, né, do município. Uma das propostas da Diana é para que toda família atípica ganhe um salário. Então, assim, eu sempre brinco com Diana que as nossas propostas, elas se encaixam. Por quê? É a mesma visão, né? É óbvio que a delas são milhares, né? Tem muito, como eu falei, o que fazer. Mas quando a cabeça trabalha junto com o corpo, a gente consegue efetuar o trabalho correto. Então a gente precisa, né, trabalhar junto para poder fazer certo. Ô Lu, eu sei que você é uma mulher que tem muitas demandas. Sim. E eu agradeço porque já tá tarde. E o que você diria para aquele eleitor que ainda não tá indeciso em quem vai votar para vereador, Sim. entendeu? E que tem de tantos que tem aí, né? Tem uma porrada de vereadores. O que você fala para esse eleitor? Por que ele deveria votar em você? Hoje escutei de um moço lá do sul, lá do Nova York, lá quase no Bonete. Ele falou assim, eu não vou votar em vereador não, não tem ninguém. Aí eu falei pra ele, né, eu falei, olha, muito pelo contrário, tem muita gente, né, saindo candidato a vereador. Mas quem faz a escolha do vereador é só você. Você pode dar oportunidade, né, para esse vereador falar as propostas, falar qual é a luta, que camisa veste, por quê, quais são os seus princípios. Eu vou falar agora como cristã, tá? Se a partir do momento que nós cremos que Deus, ele é justiça, é ele que faz e levanta os governantes, né? É ele quem chama. Então, assim, foi o que eu falei pra ele hoje, né? Ele também era cristão. E eu falei assim, eu tô nessa luta, né? Pelas pessoas, assim como Deus fez. Ele amou, né? As pessoas. Então, eu quero fazer do meu trabalho com amor. Eu quero poder cuidar dessas famílias com empatia, né? Dar atenção para essas famílias. E hoje eu peço o apoio dessas pessoas. Um voto de confiança também, né? Voto de confiança falando do básico. Falando que nós precisamos ter um médico no posto de saúde, né? Que muita gente tá 1 ano aí sem fazer um exame de sangue porque tá esperando a consulta, só passa com a enfermeira e não dá andamento. Então, eu peço meu voto de confiança porque, como diz minha mãe, eu não sou todo mundo, né? Então a gente tem que ser diferente e a gente tem que amar os humildes, né? Cuidar dos necessitados e fazer o que a palavra nos manda fazer, que amar uns aos outros, né? Porque eu vejo assim que as pessoas, elas estão muito ríspidas, sabe? Elas não estão acreditando mais. E quando a esperança, ela não pode morrer, né? A gente até falou no começo, né, que é Setembro Verde, Sim. né, esperança. Se nós não tivermos esperança, quem vai ter? Né? A gente precisa ter esperança sim, lutar, não aceitar corrupção, não aceitar milhões de dinheiro jogado fora, não aceitar vereadores que já estavam ali, já estavam junto com o atual, querer entrar para fazer o quê? Né? Eu sempre falei que quando nós mais precisamos, né, que nós começamos a correr, eu vou falar, Franklin, já fui atrás de vereador para pedir ajuda e eu fui ignorada no WhatsApp. Ignorada assim, ó, bonito, sabe assim? Então assim, não adianta, porque quando ele estiver lá dentro, ele não vai olhar na tua cara, entendeu? Então assim, a gente tem que falar com pessoas assim, olha, se você conseguir entrar, você vai conseguir me ajudar? E dá a palavra. A gente não tem que ter 2 palavras. É assim, sim, não, não.
Sim. Sabe assim? Então, eu sempre falo isso, né? Se você sabe, se você tá em dúvida, eu até falei pra esse cara hoje, eu falei assim, olha, não fique em dúvida, sabe? Deus vai colocar paz no teu coração em quem você tiver que votar e tá tudo certo. Eu tô pedindo o teu voto de confiança em mim, mas vai de você, porque eu tô entregando as minhas propostas na rua. E lá só tem 4 propostas. A gente não pode colocar tudo. Então as pessoas acham, ela só vai lutar pela inclusão, tudo. O meu maior foco é a inclusão, porque é o que eu vivo e é o que eu sei, Sim. né? Mas existem vários vereadores que vão lutar por outras coisas. Sim. E vereador anda no caminho que ele consegue, porque depende de uma Câmara toda, depende do Executivo, do Legislativo, depende de tudo. Não é só entrar e vou entrar com uma emenda aqui. Tem que ser aprovada, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria na hora de votar. E quando eu peço meu voto, né, pra vereadora, é pra lutar pelas pessoas mesmo. São pelo povo, né? É Sim. pelo povo. Ô Lu, eu queria agradecer o seu tempo aqui depositado conosco. É um privilégio, né? E é uma oportunidade única ter você aqui, de conciliar sua agenda. Meu muito obrigado, Obrigada de a coração mesmo. Você é excepcional. Eu acho você uma mulher forte, batalhadora e por trás dessa casca aí é uma mulher que chora, Oh, sabe? muito. E Deus abençoe sua Amém. vida, abençoe seus projetos, que você Amém. consiga, que você galgue coisas mais altas. Amém. E é isso, tamo junto. E você que nos está assistindo até agora, meu muito obrigado. Fortalece a gente aí nas redes sociais. Segue a gente aí, segue a Luane. Sim. Não sei se ela tem site de proposta dos Não, candidatos? eu deixei, não tem site não. Eu deixei o link na minha bio e aí a pessoa pode falar diretamente comigo. Porque eu prefiro falar com a pessoa, sabe? Sim. Porque eu falo assim, alguém pode No fio do administrar. bigode. Eu gosto de falar mesmo. É isso aí. Então, pessoal, esse é mais um 012 Talks. Nosso podcast aqui é voltado para o público de Ilhabela. Meu muito obrigado. Se você tem uma história ou quer compartilhar algo, entre em contato conosco. Estamos aqui para ouvir, tem público para todo mundo, certo? Bruno, é nóis? Deus abençoe. Lu, obrigado mesmo. É isso, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora comigo. Não esquece, é 20020 e bora que bora, porque hoje também é mais um dia de vitória. Deus abençoe. Amém.